Bom dia, quinto ano. Hoje vamos começar pela apostila, página 49. Aqui nós temos um infográfico. Nós já começamos a falar sobre esse assunto na aula anterior. E nós temos algumas perguntinhas para refletirmos apenas, tá? Que não é necessário fazer nada por escrito. Primeira coisa, qual é o assunto desse texto? Vocês podem observar que o texto, esse infográfico, ele fala sobre a ocupação do trânsito por diferentes meios de transporte, ok? O que há de comum entre as quatro imagens? Quando nós observamos as quatro imagens, nós podemos fazer uma comparação da mesma quantidade de pessoas com a quantidade necessária de diferentes veículos, como o ônibus, as bicicletas e também o carro. São esses veículos que transportam essas pessoas, tá? Pergunta número 4. O que se busca evidenciar com a comparação entre as imagens? Então, essa comparação, ela deixa claro, deixa evidente que o uso do transporte coletivo, como o ônibus, por exemplo, evita o excesso de automóveis nas ruas. Nós podemos observar isso especialmente pelas duas imagens de cima, onde nós observamos aqui que 42 pessoas, com 42 pessoas, cada uma com um carro, nós teríamos um grande número de carros nas ruas, enquanto com o transporte coletivo no ônibus, essa mesma quantidade poderia ocupar apenas um veículo, tá bom? A pergunta 5. O assunto abordado no texto é atual? Explique sua resposta. Sim, com certeza é atual, porque esse problema de trânsito em excesso e de veículos em excesso no trânsito é algo que é muito presente, né? Nos dias de hoje, levando em consideração também a questão da poluição por esses transportes, ok? Quanto mais transporte, mais poluição nós temos. E aí nós temos também a pergunta 6, qual é a finalidade dessa publicação? Então essa publicação, esse infográfico, ele quer evidenciar, ele quer expor a importância de se evitar o uso de carros na cidade e incentivar também o uso de bicicleta e também do transporte coletivo. Então, quando nós lemos um texto como esse, consideramos tanto as informações em texto, verbal, né, escrito, são as palavras, e também nós devemos considerar os elementos visuais, que são as figuras que também ajudam o leitor a entender o que o infográfico quer informar, tá bom? Agora vamos às atividades a partir da página 50 da apostila, onde nós temos aqui como exemplo um infográfico, tá? Então eu vou explicar para vocês algumas questões para que vocês respondam as perguntas das próximas páginas, tá bom? Então vamos lá. Logo de cara nós já observamos o título, que está com letras maiores, está em evidência, em destaque, que diz assim: eficiência do uso do espaço em transporte segundo o veículo. Já pelo título, nós conseguimos a seguinte informação: de que no infográfico serão apresentadas formas de ocupar o espaço de acordo com o veículo utilizado. Quando nós observamos a palavra segundo veículo, essa palavra segundo, ela está indicando que é de acordo com ou conforme o veículo, tá bom? Esse infográfico tem um objetivo específico, né? Então ele quer trazer a conscientização ao leitor. O objetivo dele em especial é conscientizar as pessoas de forma em geral sobre o espaço que as pessoas e que os veículos ocupam, fazendo com que as pessoas reflitam e saibam fazer escolhas mais conscientes, ou seja, escolhas por transportes, escolhas de locomoção com mais consciência. Nós observamos também que nesse espaço aqui logo abaixo, os veículos, aqui nós temos, por exemplo, um pedestre, uma pessoa andando de bike, um carro, e nós temos aqui um ônibus e aqui um veículo maior, que se chama biarticulado. Então nós observamos que aqui nós temos a quilometragem por hora, ou seja, quanto tempo o veículo leva para chegar ao seu destino, ou a pessoa também estando a pé. Então, quando nós observamos aqui a velocidade indicada, isso é importante porque aí cada pessoa, cada leitor pode calcular o tempo que levará para chegar ao seu destino, e aí ele pode escolher a sua melhor forma de locomoção. Se for um destino próximo, pode ir a pé, de bicicleta. Se for um destino mais longo, ele pode escolher entre um carro, né, o ônibus, dependendo também da rapidez que ele exige, né, que o destino exige. Então ele pode escolher aí aquilo que melhor se encaixa à sua necessidade, de acordo com a quilometragem, quanto tempo o veículo demora para levar a pessoa até o destino dela.
Vocês observaram também que existem círculos aqui logo abaixo e eles indicam o espaço ocupado por pessoa ao utilizar determinado meio de transporte. Aí depende, né? O espaço que ela ocupa vai depender do meio de transporte que ela está utilizando, que ela escolheu usar. E aí nós observamos também que as pessoas podem fazer algumas escolhas mais conscientes, ok? Por exemplo, não basta somente você escolher uma pessoa optar por usar um carro apenas porque é mais confortável. Ela precisa também pensar nos impactos ambientais. Então, se uma única pessoa utiliza um carro, isso significa que ela poderia também utilizar um transporte público e diminuir o fluxo de carros no trânsito, e isso ajudaria o meio ambiente, tá? Então, são escolhas conscientes que nós devemos fazer, tá? Então, esses círculos aí, eles revelam que se uma pessoa utilizar um carro somente pelo conforto, ela está priorizando apenas o seu conforto, apenas aquilo que é interessante para ela, e ela não está considerando os impactos ambientais, tá? E sociais também, porque o trânsito ele traz problemas sociais, como congestionamento, tá bom? E aí, se essa pessoa optar por usar o transporte público, como o ônibus, por exemplo, os impactos ambientais serão menores e ela tem a possibilidade de chegar ao destino também com a mesma eficiência, ou de forma bem semelhante, da mesma forma que ela chegaria com o carro, ela também poderia utilizar o ônibus, tá bom? Então, é muito importante que a gente pense que as pessoas precisam mudar os hábitos, né, o comportamento delas no trânsito, o comportamento delas na utilização de veículos de forma mais consciente. Dessa forma, elas podem transformar, né, com pequenas ações, elas podem transformar positivamente o meio ambiente, ajudar o meio ambiente. E aí, vocês devem pensar em tudo que nós analisamos aqui, tudo que eu expliquei, e dizer também, vou ter uma pergunta, né, logo mais à frente, que vai questionar vocês o que vocês conseguiram aprender com esse infográfico, com todas essas informações que foram apresentadas aqui, tá? De acordo, então, com essa explicação que eu dei até aqui, vocês farão as atividades 2 até a atividade 10 da página 52, tá bom? E em seguida, vocês lerão mais um infográfico, né? Na verdade, é o trecho de uma cartilha que apresenta o infográfico, e nós temos aí um título que diz assim: quem é o pedestre? Vocês observaram que esse título, embora não tenha um ponto de interrogação, ele traz uma pergunta, como se estivesse escondido. Nós dizemos que ela está implícita no título, é como se ela estivesse ali escondida. Nós temos esse entendimento: quem é o pedestre? Então, o que tem a ver esse título que eu acabei de ler com a imagem apresentada, as imagens, na verdade, apresentadas logo abaixo? O que eles têm em comum? Né? Na verdade, lá na pergunta, no título, né, nós temos essa pergunta: quem é o pedestre? E o que as imagens estão mostrando? Como eles se associam, o título e as imagens, tá bom? Essas imagens aqui que mostram tantas pessoas aqui no primeiro quadro, tá bom? Na atividade 13 da página 53, nós temos um trecho que fala sobre alguns equipamentos elétricos, como skates, patins, patinetes. Esses equipamentos, motorizados ou não, eles não têm regulamentação, não tem leis específicas para a utilização desses equipamentos. Mas, se esses equipamentos forem regulamentados, o que deverá mudar? Aqui vocês precisam pensar no seguinte: se houver uma regulamentação, se forem criadas leis para esses equipamentos elétricos desse tipo, né, que são citados no trecho aí acima, os condutores, as pessoas que utilizam esses equipamentos, elas deverão rever, né, o seu uso, e também elas deverão se adequar às normas, à legislação que for criada, tá? Atividade 14. Segundo o texto 2, que motivos levam as pessoas a andar a pé? Então, vocês vão voltar aqui e vão observar. O texto 2 é todo esse texto dessa página 52, né? Quem é o pedestre? Quais são os motivos que levam as pessoas a andar a pé? Quando vocês pararem, né, o vídeo para ler esse texto, vocês observarão que tem alguns motivos específicos. E foram separados também por sexo, entre masculino e feminino. As mulheres, aí tem a porcentagem de mulheres, a porcentagem de homens, como por exemplo, 13,3% dos homens andam a pé por causa da saúde, enquanto 11,7% das mulheres têm a saúde como motivo para andarem a pé.
Então, nós observamos diversos motivos, como conforto e atividade mental, economia financeira. São motivos que levam as pessoas a andarem a pé, tá bom? Na atividade 15, vocês observarão novamente o texto 2 e responderão qual é o principal motivo de homens e mulheres andarem a pé. Então, aqui vocês precisam observar a porcentagem, tá? Por exemplo, só 5% das mulheres andam a pé por causa da economia financeira, para economizar dinheiro, tá? Enquanto 15,6% dos homens utilizam a economia financeira como motivo para andarem a pé. Agora, de todos esses motivos aqui, qual é o maior para os homens e qual é o maior para as mulheres? É isso que vocês responderão na atividade 15, tá? Na atividade 16, pergunta que outros fatores motivam homens e mulheres a andar a pé. Nessa atividade 16, vocês precisam observar o que é prioridade para os homens e o que é prioridade para as mulheres. Então, quais motivos são mais importantes para os homens para andarem a pé e quais motivos são mais importantes para as mulheres para que elas andem a pé? Nós observamos aí, claramente, vocês podem observar na apostila de vocês, que as mulheres consideram como prioridade o conforto, a atividade mental e o trajeto curto, tá? Vocês podem observar pela porcentagem, enquanto os homens priorizam a saúde e a economia financeira, tá? É só observar a porcentagem de cada um deles. A atividade número 17 pergunta por que a Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo fez uma pesquisa com foco no pedestre. Então, vocês já sabem que quem criou esse infográfico, essa pesquisa, foi a Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo. Isso nós observamos aqui na referência logo abaixo. Por que eles escolheram, então, fazer uma pesquisa com foco nos pedestres? E aí vocês vão precisar ler todas essas informações aqui para descobrirem o real motivo, tá bom? E aí a atividade número 18, que está logo lá na página 53, é a última atividade, pergunta o seguinte: os percentuais apresentados no infográfico, texto 2, que é esse aqui que nós estamos vendo na tela, referem-se ao... Aí nós temos 3 alternativas. Vocês precisam analisar o infográfico para escolherem uma das 3, tá? Está bem claro aí, tá bem fácil. Então, vocês hoje precisam me enviar fotos, né, das atividades da página 51, 52 e 53 da apostila, tá bom? Beijão, gente. A gente se vê na próxima aula.